Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius e hoje nós vamos falar de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Bom, esse é um assunto que cai muito em concursos, é utilizado em muitas áreas, então vale a pena nós entrarmos na discussão desse tipo de assunto matemático, tá? Uma coisa que vocês vão ver também é que você tratar de grandezas diretamente e inversamente proporcionais está totalmente ligado depois à regra de 3 e à regra de 3 composta. Então nós vamos entrar nesse assunto, vou apresentar um exemplo para vocês simples e vocês vão perceber que não tem nada de complicado esse assunto, tá bom? Porém, é importante pensar em como que as coisas vão funcionar nesse tipo de abordagem da matemática. Vamos lá então, tá? Vou começar com o exemplo 1 aqui, ó. Esse é um exemplo simples e diretão do que eu quero dizer com grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá? Olha só, que simples. Uma fábrica produz em 1 hora 2.500 peças metálicas. Quantas peças essa fábrica irá produzir em 3 horas? Você pode fazer esse cálculo de cabeça se você quiser, certo? Olha só. A quantidade de peças seria a quantidade de horas, que no caso é 3, vezes 2.500, que é a quantidade de peças produzidas em 1 hora. Olha só, 7.500 peças. Esse é um exemplo direto, não é? Você tem a quantidade feita em 1 hora, você quer saber a quantidade feita em 3 horas depois. Basta multiplicar. Isso é o que eu chamo, neste exemplo, de grandezas diretamente proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Quando uma delas aumenta, a outra automaticamente aumenta também. Só que isso na mesma proporção. O que eu quero dizer com isso? Que você tem um número que relaciona as duas grandezas. No caso, eu estou falando de peças metálicas e estou falando de quantidade de horas. Tá bom? Este é um exemplo que você faz diretamente. Observe, é diretamente proporcional, por quê? Aumentando uma das grandezas, a outra aumenta automaticamente, na mesma proporção. Vamos avançar agora para outro exemplo. Ó. Exemplo 2. Olha esse aqui que interessante. Um pedreiro consegue levantar 5 metros quadrados de um muro em 1 hora de trabalho, tá certo? Então ele está lá trabalhando e em 1 hora ele conseguiu levantar 5 metros quadrados com o muro, colocando lá tijolo, cimento. E aí, entra na jogada um assistente dele, 2 pedreiros. Olha só, em quanto tempo 2 pedreiros conseguem levantar os mesmos 5 metros quadrados? Antes de resolver isso, vamos pensar um pouco. Se eu estou com uma pessoa fazendo um trabalho e aparece outra para ajudá-la, ele vai demorar menos, não é? Vai ser menos tempo que a tarefa vai ser realizada. Então, observe que se eu aumento, neste caso, uma das grandezas, qual que é uma das grandezas? A quantidade de pedreiros, de trabalhadores, o tempo para que esses trabalhadores possam realizar a mesma tarefa vai ser menor, não é? Diminui, não aumenta, diminui. Então, neste caso aqui, olha só que interessante. Eu estou pensando no tempo, certo? Estou usando a letra maiúscula T para falar assim, qual que é o tempo que se consegue levantar os mesmos 5 metros quadrados, no caso, com 2 pedreiros. 30 minutos, quer dizer, eu estou pegando a quantidade de tempo de um pedreiro, só que dividindo por 2. Não estou multiplicando, eu estou dividindo. Este é um exemplo que eu chamo de grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento uma delas, a outra diminui na mesma proporção. Toma cuidado, quando eu uso a palavra diminui aqui, é para falar de divisão, certo? Não é de subtração, divisão. Então, você tem 2 tipos de grandeza, aquelas que aumentam conforme você aumenta a outra grandeza e aquelas que diminuem. Ou seja, você tem problemas que você tem que analisar primeiro o que pode acontecer, certo? Vamos avançar. Eu vou dar uma outra maneira de você pensar sobre isso, que vai ser a regra de 3. Vamos lá, ó. Primeiro, vamos discutir aqui, ó.
Para as grandezas proporcionais do exemplo 1, olha o que apareceu aqui, ó. Eu tenho a proporção que uma se relaciona com a outra. Eu vou chamar de K, a letra K. O que é essa proporção? É um número que se mantém à medida que você vai multiplicando uma das grandezas, ou seja, aumentando para que você possa obter a outra. No exemplo 1, nós tínhamos as peças fabricadas na fábrica e nós tínhamos o quê? O tempo para que essas peças pudessem ser fabricadas. Eram 2.500 peças por 1 hora. Então, se você divide 2.500 peças por 1 hora, dá 2.500. Esse 2.500 a gente chama de constante de proporção. É um número que não muda e que permite você obter qualquer uma das grandezas mediante a alteração de outra. Tá certo? Isso no exemplo 1, que são grandezas diretamente proporcionais. Olha lá. Olha o nosso exemplo ali. O que aconteceu? Você quis saber quantas peças eram produzidas em 3 horas. 7.500 peças. Não é? Você multiplicou 2.500 por 3. Se você dividir 7.500 por 3, olha lá, volta a constante de proporção. Certo? Então é como se você sempre obtivesse o mesmo número, dados os novos valores dessas grandezas proporcionais, diretamente proporcionais. Tá certo? Olha lá, cai a proporção que uma grandeza varia com a outra diretamente. No exemplo 1, tá? Aquele exemplo que aumenta uma grandeza e a outra também aumenta. Aumentar significa multiplicar, tá? Entenda sempre isso. Vamos avançar. Só que no outro caso, que é o exemplo 2, nós temos grandezas que são inversamente proporcionais. Olha lá, ao invés de eu ter um pedreiro fazendo em 1 hora, eu vou ter a relação do quê? Um pedreiro fazendo em meia hora quando você aumenta a quantidade de pedreiros. Tá certo? Na verdade, poderia ser escrito isso daí da seguinte maneira, presta atenção, vou até dar uma corrigida aqui, ó. Ao invés de 1, eu poderia ter escrito 2 pedreiros. E ao invés de meio, eu poderia ter colocado diretamente 1 hora. Quando você faz isso, você obtém a constante de proporção. No final das contas, isso está correto, o que eu escrevi. Por quê? Porque 1 dividido por meio é a mesma coisa que 2. Certo? Por isso que essas grandezas são diretamente inversamente proporcionais. Opa, ato falho. Então deixa eu apagar aqui para que vocês possam ver a apresentação de uma maneira mais limpa. Tá certo? Vamos lá. Bom, nesse caso então, as grandezas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra tem que diminuir automaticamente, tá certo? Olha lá. A constante de proporção agora é 2. Certo? Você fala assim, puxa, mas a constante é 2, eu não vou ter que... Não aumenta a quantidade de pedreiros conforme aumenta as horas? Não. Não pode. Ou melhor dizendo, a quantidade de horas precisa diminuir à medida que aumenta a quantidade de pedreiros, tá bom? Bom, K é a proporção que uma grandeza varia com a outra inversamente. Está meio confuso isso no caso das grandezas inversamente proporcionais. Mas eu vou apresentar uma abordagem mais simples que usa a chamada regra de 3. Ponto importante, guarda isso na sua cabeça. Quando você reconhecer que uma grandeza aumenta conforme a outra também aumenta, isso são grandezas diretamente proporcionais. Certo? É diretamente. Uma aumentou, a outra também aumenta. Agora, se você tem uma grandeza que diminui conforme a outra aumenta, aí sim você tem grandezas inversamente proporcionais. Este é o raciocínio que você tem que manter de acordo com o enunciado do problema. Reconhecer que tipo de grandeza é, se é diretamente ou inversamente proporcional. Bom, vamos lá, vamos falar da regra de 3. Então a regra de 3 é uma outra maneira de você ver as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá bom? Ela é usada direto para muitas áreas, muitas áreas. Áreas médicas, química, física, você usa muito, conversão de unidades. Então a regra de 3 é algo que vale a pena aprender e aprender bem, tá bom? Vamos lá.
Olha só, eu estou pegando aqui o exemplo 1 das peças. Olha o que eu fiz. Eu montei uma espécie de tabela onde eu possa relacionar a quantidade de peças e a quantidade de horas. Então, olha só. Qual que é a primeira etapa para você resolver por regra de 3 simples esse tipo de problema? Obter a relação fornecida no enunciado. Era falado que eu tinha 2.500 peças produzidas em 1 hora. Então aqui está a tabelinha de quantidade de peças e aqui vai estar, tabelinha não, coluna, é a coluna por quantidade de horas. Então, ó, 2.500 peças eram produzidas em 1 hora. Aí vem o pulo do gato. Quantas peças, ó, eu coloco aqui a variável x, porque eu não sei, são produzidas em 3 horas. Então, você coloca os novos valores abaixo da relação que você já tem entre as grandezas, respeitando a ordem. Aqui é a coluna de peças, aqui é a coluna de horas. Neste caso, eu não mudo nada, porque você reconhece que são grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Então você monta uma tabela. Olha, 2.500 peças, está aqui, ó, são produzidas em 1 hora. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Ó, em 1 hora. Muito bem. Em 3 horas, você coloca embaixo do valor que você já tem das horas. Quantas peças são produzidas? X. Tá certo? Por isso que chama regra de 3, porque você tem 3 valores e você quer obter um novo valor baseado nesses 3 valores. Regra de 3. Essa é a regra de 3 chamada simples, tá bom? Vamos avançar, vamos avançar. Ó, nesse caso, o que você faz para obter esse valor de x? Você multiplica em cruz. O que é multiplicar em cruz? É fazer isso. 1 vezes x igual 2.500 vezes 3. Tá? E você isola o x. Nesse caso aqui é direto porque você já tem um 1 aqui. Então, x vezes 1 é igual a x. Né? Obtém diretamente 7.500 peças. Quer dizer, você resolveu um problema por multiplicação direta. E neste caso, eu estou utilizando a regra de 3 simples. É a mesma abordagem, a mesma coisa, certo? Você poderia fazer de outras maneiras? Pode, vai depender do que como você quer trabalhar, né? A regra de 3, a vantagem dela é que é muito simples. Você consegue visualizar exatamente as grandezas, uma em relação à outra. Agora, vamos falar da regra de 3 simples, mas para grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá, tá? Bom, vamos pegar aquele problema dos pedreiros, olha só. Primeira coisa, se você fosse montar a regra de 3 simples do jeito que foi apresentado anteriormente, o que ele falaria? Olha, um pedreiro demora 1 hora para fazer um muro de 5 metros quadrados, então 2 pedreiros demoraria x, né? Você poderia multiplicar em cruz e daria um resultado errado, tá? Errado. Por quê? Porque você sabe que se 2 pessoas estão trabalhando ao invés de uma, o tempo tem que diminuir, não é? Vai ficar mais rápido? É natural. Então é isso que você tem que tomar cuidado na hora de montar a regra de 3 para problemas que envolvem grandezas inversamente proporcionais. Então como que eu vou abordar esse problema? Assim, ó. Ah, mudou, você viu? Olha só, eu alterei a coluna de pedreiros. Onde antes eu havia colocado um pedreiro corresponde a 1 hora, eu troquei. Eu coloquei 2 pedreiros fazem em 1 hora. Então, um pedreiro vai fazer x horas, que, claro, vai fornecer o resultado correto, que é meia hora, né? Fica mais rápido. Então, qual que foi a jogada aqui? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu alterei a coluna de pedreiros, certo? Alterei a de pedreiros porque essas eram as únicas informações que eu tinha no enunciado, porque ele está pedindo o número de horas. X é a incógnita, é o que a gente não tem,
nós queremos saber. Antes, se você fosse montar a antiga regra de 3, ó, seria um pedreiro, 1 hora, certo? 2 pedreiros seriam x. Nós vimos que isso, x, isso está errado. Então, o que você faz? Você troca isso aqui. Você pode até começar usando a regra de 3 simples como se fossem grandezas diretamente proporcionais. Mas, sabendo que uma grandeza tem que diminuir com a outra, você faz a troca. Simples assim, mais nada. De quem? Ué, no caso dos pedreiros, você sabe que se aumentar os pedreiros, a quantidade de horas diminui. Tá certo? Ó, quando você faz essa troca, pronto. Fez a troca, você pode utilizar a regra de 3 normalmente, certo? Então, o primeiro passo, quando você trata de grandezas inversamente proporcionais, é inverter as grandezas que você já tem. Tá certo? Olha lá, no caso dos pedreiros, agora 2 vezes x está aqui. 1 vezes 1 está aqui, multipliquei em cruz, ó, você pode, está aqui. Passa o 2, ó, não se esqueça, quando você quer isolar o x, você passa o 2 dividindo. Pronto. X igual a meia hora. Metade do tempo, certo? Se fossem 3 pedreiros, 1/3 do tempo. 4, 1/4 do tempo e assim sucessivamente, certo? Tá claro? Então, grandezas diretamente proporcionais, você monta a tabelinha normal e não muda nada. Nas grandezas inversamente proporcionais, errei aqui, inversamente proporcionais, né? Proporcionais, não vamos assassinar o nosso português também, né? É aula de matemática, mas não precisa, né, avacalhar com o português. Você pode multiplicar em cruz desde que você altere as grandezas envolvidas no problema. Bacana, hein? Vamos pegar um outro exemplo? Vamos pegar outro exemplo? Esse aqui é bacana, ó. A renda de um profissional liberal é diretamente proporcional ao número de horas trabalhadas. Bom, é natural, né? Se você trabalhar 1 hora e ganha tanto, se você trabalhar 20 horas, vai ganhar 20 vezes esse tanto. Olha só o que ele fala. Se ele trabalha 20 horas, sua renda é de R$600. Qual será a sua renda se ele trabalhar 60 horas? Então, primeiro passo, ó, vamos quebrar esse problema. Aqui o próprio enunciado ele já fala para nós, olha lá, ó, diretamente proporcional ao número de horas trabalhadas. Então, nós vamos montar uma regra de 3 simples em que não se altera nada, simplesmente você monta a sua tabela. Então, ó, vou colocar aqui, ó, número de horas trabalhadas e o quanto que ele ganha nessas horas, tá certo? Primeiro passo é esse, eu vou escrever aqui, ó, primeiro passo. Tá aqui. Então tá, ele trabalha 20 horas e ganha 600. 600 aqui unidades monetárias. Muito bem. Quanto que ele vai ganhar se ele trabalhar 60 horas? Os 60 horas tem que ficar aqui, ó, embaixo do 20 horas. Então, X. Tá bom? Segundo passo. Multiplicar em cruz. Então, vamos lá. Até mudar de cor aqui, ó. 20 vezes x dá 20x. Isso é igual 60 vezes 600. Certo? Acabou. A resolução por regra de 3 acabou. Agora vem da resolução matemática dessa equação. Equação simples, tá? Ó, posso cortar esse 0 com este 0. Posso cortar esse 6 com esse 2. Isso aqui dá 3. Então pronto. Já cortei tudo que podia do lado do x, só sobrou x. 3 vezes 600. Então, logicamente, ele vai ganhar por uma quantidade 3 vezes maior de horas, 1.800, que é 3 vezes 600. Tá aí. Esse aqui é um exemplo de regra de 3
de grandezas diretamente proporcionais. Tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Opa, tem mais um aí? Tem? Qual? Olha o enunciado desse aqui. Um escritório leva 60 horas para ser pintado por 4 pintores. Porém, um pintor adicional juntou-se à equipe. Ó, mais um ali, mais um rapaz ali para trabalhar junto. Quanto tempo seria pintado esse escritório se agora a equipe é diferente? Ou seja, demoro 60 horas para pintar com 4 pintores. Bom, quanto que eu demoraria se agora eu tenho 5 pintores na jogada? É tudo uma questão de interpretação do enunciado. A primeira pergunta fundamental: as grandezas envolvidas são diretamente ou indiretamente proporcionais? Quem falou diretamente proporcionais errou. Presta atenção. É inversamente proporcional. Mas por quê? Bom, vamos pensar. Se você tem mais gente pintando um recinto, você não acha que vai ter que diminuir a quantidade de horas? Porque cada um está conseguindo pintar mais, está rendendo mais a pintura. É esse o raciocínio que você tem que pensar, certo? Se aumentar a quantidade de pintores, o que tem que acontecer com a quantidade de horas para que aquele mesmo recinto possa ser pintado? Tem que diminuir. Então, são grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Essa é a primeira pergunta. Antes de você meter o canetão para fazer conta, pense. Ok, legal. Então, vamos montar a regra de 3 como se nada tivesse sido dito a respeito das grandezas, tá? Ó, primeiro passo, então, vou montar a regra de 3, tá? Ah, legal! Ó, vou pôr aqui pintores, horas. Ah, para 4 pintores eu faço 60 horas. Para 5 pintores eu faço X. Tá certo isso? Não, não está ainda. Certo? Isso é o que você teria se fossem diretamente proporcionais. Legal. Opa. Segundo passo, inverta aí. Inverta. Inverta a coluna que possui as duas informações dadas. Ou seja, a coluna de pintores, porque eu tenho 4 e tenho 5. Vamos inverter lá. Então, agora eu coloco o 5 em cima e o 4 embaixo. Ah, pronto. Inverti porque são grandezas inversamente proporcionais. Põe o 60 onde ele fica e o x embaixo do 60, porque o x é o que eu quero saber. Eu quero saber a nova quantidade de horas, dado que aumentou a quantidade de pintores. Aí, multiplica em cruz. Terceiro passo, vamos lá. Então, vai ficar, olha só, ó, 5 vezes x, né, multipliquei em cruz aqui, igual a 4 vezes 60. Veja, você tem muitas... Pronto, acabou. A regra de 3 acabou, agora é conta matemática, resolver uma equação simples, tá? Você tem diversas maneiras de fazer isso, você pode multiplicar o 4 com 60. Eu não gosto muito de fazer isso, eu gosto de simplificar os passos antes. Então, ó, eu divido o 60 pelo 5, que dá 12. Tá? Pô, mas eu posso fazer 4 vezes 60 e dividir por 5? Claro que pode, você faz do jeito que você quiser. Né? Eu acredito que simplificando assim, fique mais... psicologicamente fica mais simples para você, né? Achar que a conta está mais fácil. Então, ó, vamos lá. X igual, já cortei aqui, ficou 4 vezes 12. Então, x igual a 48 horas. Lógico, né? Diminuiu a quantidade de pessoas. Opa, perdão. Aumentou a quantidade de pessoas. Tem que diminuir a quantidade de horas. Natural. Então, sempre faça esse tipo de pergunta quando você resolve problemas de regra de 3 simples ou de grandezas diretamente inversamente proporcionais. Aumenta a outra grandeza se eu aumentar a segunda grandeza? Aumenta ou diminui? Aumentando é diretamente proporcional. Diminuindo é inversamente proporcional. Aí a regra de 3 vai mudar, vai se alterar numa das colunas, tá bom? Ó,
Vamos fechar com chave de ouro um problema e ver o que acontece. Olha só esse enunciado aqui. Eu tenho 3 sócios A, B e C que investiram 80 mil, 90 mil e 120 mil respectivamente na construção de uma casa. A casa foi vendida por 360 mil. Quanto coube a cada sócio se cada um recebeu uma quantia diretamente proporcional ao valor investido, hein? Não sei, certo? Pessoal, eu vou deixar esse problema para a próxima aula, porque nós vamos discutir em diversas etapas para que vocês possam acompanhar a linha de raciocínio utilizando grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Um abraço, eu sou Vinícius e se você gostou do que aprendeu, curta, dá um joinha para nós. E se você achou que foi útil, que valeu a pena, compartilha, deixe outras pessoas saberem o que você viu, o que você aprendeu, para que essa nossa rede de conhecimento se expanda cada vez mais, tá bom? Um abraço e até a próxima!